gente! E aí, agora a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo na semana passada, que são as regências. Sora, mas como assim a gente vai dar continuidade? Eu não entendi nada. Meus amores, vocês já trabalharam com a transitividade verbal, certo? Vocês já viram os verbos que precisam de um complemento com preposição e os verbos que precisam de um complemento sem preposição. Mas nesse caso, a regência ela nada mais é do que a resposta que eu dou pro verbo, regência verbal, e a resposta que eu dou pro nome, a regência nominal. Essas regências, elas necessitam de uma preposição. Então, vocês já cantando aquela musiquinha que eu ensinei para vocês do Atirei para o Gato com as preposições, vocês sabem todas as preposições. E a partir das dicas que tem aqui em cima, que eu dei para vocês sobre a regência verbal e regência nominal, vocês vão ver as principais utilizações da preposição no momento da regência. Como assim? Por exemplo, eu tenho medo. Eu falo, eu tenho medo barata ou eu falo, eu tenho medo de barata? Eu falo, eu tenho medo de barata. Então, o medo seria o termo regente e de barata seria o termo regido, o mandante da frase e quem aí tá obedecendo, quem tá só respondendo esse nome, ou no caso da regência verbal, respondendo esse verbo. Então, basicamente, é isso. Essa é a ideia, esse é o jogo das regências. E você sabendo, a partir das dicas que eu dei ali em cima, vocês vão conseguir responder essas 5 questões que são de múltipla escolha, tá? Gosto de fazer questões dissertativas e essas são de escolher uma só. E agora, gente, eu não esqueço, vocês não esquecem, ninguém esquece que estamos em Hogwarts ainda, né? Mas mesmo em Hogwarts, eles aprendem sobre os gráficos, porque no momento que cair isso, no momento que vocês tiverem que analisar um gráfico, vocês vão saber. E a gente já construiu, inclusive, um gráfico sobre as casas, né, que os nossos colegas estão divididos, mas agora eu quero que vocês analisem esse gráfico que eu dei para vocês, que são os casos confirmados de dengue, tá? Então, o que que acontece? Eu quero que vocês aprendam a analisar um gráfico. A gente já começou a estudar, lembra que a gente viu aquele de pizza? E eu quero que vocês aí analisem esse a partir das características que a gente já estudou de um gráfico, observando a legenda que ele tem e respondam essas questões. E agora a gente também entra, né, no artigo de opinião. Um artigo de opinião, como o próprio nome diz, é um artigo, né, uma escrita, um texto que tem a minha opinião, a opinião de quem escreve. Então, ele utiliza uma argumentação a partir do meu conhecimento de mundo e também do conhecimento de mundo de especialistas para eu construir uma argumentação precisa sobre determinado assunto. As características, então, de um artigo de opinião são as seguintes. Eles geralmente são escritos em primeira pessoa, eu ou terceira pessoa. Eles têm uma argumentação de persuasão, ou seja, eu tento convencer quem está lendo sobre aquele assunto, né? Eu quero que vocês leiam o meu texto e que vocês acreditem na minha opinião, que vocês entendam e eu tento persuadir vocês para que vocês concordem comigo. Para isso eu utilizo uma argumentação precisa e boa, né? Não vou dizer, o fulano lá disse. Não, eu vou dizer com dados concretos. Geralmente, então, são assinados pelo autor, não pelo jornal, pela revista, é uma pessoa que assina. As produções, elas são veiculadas a meio de comunicação, então, né, eu posso publicar um artigo de opinião, por exemplo, no meu Facebook? Posso, né? Mas, geralmente, para ter uma veracidade maior, eles são publicados por meio de comunicação, jornal, revista, uma rádio, né? Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Abordam temas da atualidade, né? Dificilmente eu quero saber sobre a gripe espanhola, eu quero falar sobre o Covid, eu quero falar sobre temas atuais. Possuem títulos polêmicos e provocantes e contém verbos no presente e no imperativo. Então, eu estou conversando com você no momento que eu escrevo. A estrutura do artigo ele tem uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu não deixo o texto sem uma conclusão, não deixo o texto solto. Ele tem um segmento de estrutura. E, para a gente começar, eu quero que vocês pesquisem, então, comecem a estruturar, tenham ideias sobre esses temas. Eu botei várias ideias aqui. E eu quero que vocês inventem uma história e vocês vão tentar me convencer sobre isso que está acontecendo. Ou positivamente ou negativamente, né? Vai muito de vocês. Vocês podem falar sobre a construção de uma escola de magia em igrejinha. Vocês podem falar sobre uma nova geração de bruxos que está surgindo. A magia
para acabar com a pandemia, né? O uso da magia para acabar com a pandemia. Vocês podem falar animais fantásticos soltos pela cidade. Qual o novo prisioneiro de Azkaban? Expelliarmus, né? Como Harry Potter influencia a visão política atual. Aquele feitiço que faz e daí a coisa aparece, sabe? A plataforma 934, 3/4, né? Sendo construída, vocês podem falar então sobre recursos estaduais, federais, enfim, para a construção dessa plataforma, para que mundo ela vai levar. Vocês podem falar também dos dementadores soltos pela cidade, o mal se instalou. Então, vocês podem fazer um título criativo, uma história criativa, vocês podem criar uma narrativa, né? E eu quero ler a opinião de vocês sobre esse assunto. Ah, Sora, eu posso fazer de algum assunto fora disso? Pode, né? Segue a mesma linha, mas pode fazer sobre o que você quiser. Não esquece que você está em Hogwarts, que você está fazendo um artigo de opinião e que ele tem características a ser seguidas, tá? Começa a estruturar a ideia de vocês que semana que vem a gente vai fazer esse artigo, tá bom? Beijão!